E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, no vídeo de hoje vamos fazer uma simulação. Pois é, vamos simular a tabela do Campeonato Paulista 2026. Pois é, o Paulistão desse ano, o Corinthians, que é o atual campeão estadual e defende o seu título, né? E eu vou simular os jogos do Paulistão desse ano 2026, beleza? Então, vamos para o simulador, tá? Vocês estão vendo aí, eu tô no site do srgoal.com.br. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site, do simulador, se vocês quiserem fazer a simulação de vocês, tá? E bom, antes de começar as simulações, né, eu vou explicar o novo regulamento do Campeonato Paulista. Pois é, a CBF alterou o calendário para esse ano e diminuiu as datas dos estaduais, né? Então, a Federação Paulista precisou mudar o regulamento do Campeonato Paulista. Pois é, teremos menos jogos no Paulistão por causa do calendário novo da CBF, né? E assim, até ano passado o Paulistão tinha grupos, né? E os dois melhores de cada grupo iam para as quartas de final. Agora não tem mais isso, não tem grupos, não tem mais nada disso. Bom, o novo regulamento é o seguinte: são 16 times, tá? 16. E na primeira fase é pontos corridos, tá? Pontos corridos. Porém, não é todo mundo contra todo mundo, literalmente. Não é. São apenas 8 rodadas, tá? Vocês vão ver aqui, ó. São 8 rodadas, 8 jogos para cada time. Se fosse todo mundo contra todo mundo, aí seriam 15 rodadas, né? Nesse caso, são 8. Ou seja, o Corinthians vai enfrentar metade dos times do Paulistão, né? São 16, o Corinthians e todo o resto vai enfrentar 8 times na primeira fase, tá? Então é isso, é pontos corridos, mas com 8 rodadas a primeira fase. Aí, os 8 melhores da classificação geral vão para as quartas de final, né? E os 2 últimos caem para a Série A2 do Paulista, né? E aí, nas quartas e na semifinal, é jogo único na casa do time de melhor campanha, né? E aí, a final é 2 jogos e o jogo decisivo é na casa do time de melhor campanha, tá? Então, esse é o novo regulamento do Paulistão para esse ano, beleza? Então é isso. Então, vamos começar as simulações aqui, tá? Vamos pela primeira rodada até a 8ª na primeira fase. E é isso. Bom, vamos começar. São Bernardo e Capivariano. Eu acho que dá São Bernardo 2-1, tá? Lembrando que Capivariano e Primavera são as novidades para o Paulistão desse ano, né? Subiram da Série A2 para a Série A1. O Primavera estreia no Paulistão. Pois é a primeira vez do Primavera no Campeonato Paulista. Santos e Novo Horizontino, 1-1, vai, 1-1. 1-1 Santos e Novo Horizontino. Guarani e Primavera, 1-0 Guarani, tá? Vamos lá. Continuando aqui, Portuguesa e Palmeiras, 2-0 para Porcada, vai. Continuando, Corinthians e Ponte Preta, a nossa estreia, 1-0 Corinthians. Velo Clube e Botafogo, 1-1, vai, um empate. Noroeste e Bragantino, eu acho que dá 2-1 Bragantino, vai. E Mirassol e São Paulo, 2-1 para o Mirassol, beleza. Essa é a primeira rodada, tá? Vamos para a segunda. São 8 jogos por rodada. Novo Horizontino e Guarani, 1-0 Novo Horizontino. Capivariano, 2-1 na Portuguesa. Vamos ver que mais aqui. Primavera e Mirassol, 1 a 0 Mirassol, tá?
Bom, eu não sei como o Capivariano, Primavera, enfim, Velo Clube, eu não sei como esses times chegam pro Paulistão, né? Eu acho que vão brigar para não cair. Mas, enfim. Vamos ver aqui. Palmeiras e Santos. 2-0 ou 2-1? 2-1 Palmeiras. Ponte Preta e Velo Clube. 2-1 Ponte. Botafogo e Noroeste. 1-0 Botafogo. Bragantino e Corinthians. 1-1. Se bem que em Bragança Paulista, o Corinthians se lasca muito contra eles, né? Mas ano passado ganhou no Paulista contra o Bragantino, né? 2-1. 2-1. Pedro Raul fez o gol da vitória. São Paulo e São Bernardo. 2-1 pro São Paulo. Enfim. E é isso. O Corinthians está em quinto lugar, 4 pontos. Palmeiras e Mirassol, 6 pontos. Terceira rodada. Continuando. Primavera e Novo Horizontino, cara. Eu não sei como o Primavera chega. Tá estreando no campeonato, não sei. Enfim, cara. 2-2, vai. O Novo Horizontino é um time chato. Portuguesa, 1-0 no Velo Clube. Capivariano e Ponte Preta, 1-1. Palmeiras e Mirassol, 2-2. Corinthians e São Paulo, 2-1 Corinthians. Primeiro clássico do ano, né? Dia 18 de janeiro. São Bernardo e Noroeste, é isso? São Bernardo e Noroeste. 2-0 São Bernardo. Bragantino e Botafogo. 1-0 Bragantino. Guarani e Santos, 1-1. Beleza. Já foram 3 rodadas, é isso. Palmeiras, Mirassol, Corinthians e Bragantino liderando 7 pontos. Quarta rodada. Vamos lá. Novo Horizontino e Palmeiras. Sei lá, hein. 1-1, vai. Se bem que eu acho que a porcada vai vencer esse jogo aí. Mas 1-1. Noroeste. Noroeste, 1-0 no Capivariano, né? 1-0 Noroeste. São Paulo, 2-0 na Portuguesa. Portuguesa é outro time que eu não sei como vai vir pro Paulistão. Enfim. Mirassol e Bragantino. Jogo interessante, hein? 3-2, Mirassol, vai. 3-2. Ponte Preta e São Bernardo. Eu acho que dá 1-1 em Campinas. Santos e Corinthians, hein? Clássico na Vila Belmiro. Cara, tá com cara que o Corinthians vai fazer merda nesse jogo? Ou nesse jogo, ou no jogo contra o Bragantino em Bragança. Bom, enfim. Tá, eu vou colocar 2-1 Santos, mas eu vou torcer para que eu esteja errado. Botafogo e Primavera, 1-0 Botafogo. Velo Clube e Guarani, 2-2, vai. 2-2, beleza. É isso, já foram 4 rodadas, a metade. Mirassol liderando, olha, eu tô dando muito ponto pro Mirassol, hein? Eu estou superestimando o Mirassol. Também depois terminou em quarto no Brasileirão, pô. Quarto lugar. São Bernardo e Mirassol, cara. Pô, jogo difícil esse, hein? 1-0 São Bernardo, vai. Ponte Preta, 2-1 no Noroeste. Palmeiras e São Paulo, 1-0 pra porcada. Santos e Bragantino, 1-1. Beleza. Capivariano, 1-0 no Primavera. Noroeste, Novo Horizontino. Novo Horizontino, 2-0 no Botafogo. Velo Clube e Corinthians, 1-0 Corinthians. Beleza. Portuguesa e Guarani, 2-1 Portuguesa, vai. Beleza. É isso. Bom, na minha simulação, Velo Clube e Primavera não venceram. O Corinthians está em quarto, 10 pontos. E a porcada está liderando. Sexta rodada.
Clássico Campineiro, Guarani e Ponte Preta, hein? 1 a 0 Guarani. 1 a 0. Corinthians e Capivariano, hein? 2 a 0 Corinthians. Botafogo e Palmeiras, 3 a 1 pro Palmeiras. Primavera, 2 a 0 na Portuguesa. Olha, eu não sei se eu tô subestimando o Primavera, né? Vai que o Primavera surpreende e termina entre os 8 melhores. Noroeste e Velo Clube, 1 a 0 Noroeste. Bragantino, 2 a 1 no São Bernardo. Mirassol, 2 a 0 no Novo Horizontino. E São Paulo, 2 a 1 no Santos. Beleza. É isso. Sexta rodada já foi. Vamos para a sétima rodada. Portuguesa e Ponte Preta, hein? 1 a 0 Portuguesa. Guarani e Botafogo, em Campinas, 1 a 1. Novo Horizontino e São Bernardo, 1 a 0 São Bernardo? 1 a 0 São Bernardo, vai. São Paulo e Primavera, 2 a 1 pro São Paulo. 2 a 1, vai. Que mais aqui? Noroeste Santos, 2 a 2. Capivariano e Mirassol, 1 a 1. Velo Clube e Bragantino, 2 a 0 pro Bragantino. 2 a 0. Corinthians e Palmeiras, 1 a 1. É isso. Bom, eu sei muito bem que eu vou errar a maioria das minhas simulações aqui. Com toda certeza. Cara, eu tô colocando o Santos em 14º, agora que eu vi, mano. Eu tô subestimando o Santos. Ai. Oitava e última rodada da primeira fase. Botafogo 1 a 0 no Capivariano. Primavera 2 a 1 no Noroeste. Mirassol 2 a 0 na Portuguesa. Palmeiras 3 a 0 no Guarani. Ponte Preta 1 a 1 com o São Paulo. Bragantino 2 a 0 no Novo Horizontino. Santos 2 a 0 no Velo Clube. São Bernardo e Corinthians 1 a 1. Beleza. E assim termina a primeira fase. E é isso aí, tá? Palmeiras em primeiro, 18 pontos. Bragantino e Mirassol, 17. Corinthians, 15. São Bernardo, 14. São Paulo, 13. Botafogo, 11. Santos, 10 pontos. Os 8 primeiros. Aí vem Portuguesa, Ponte Preta, Novo Horizontino, Guarani, Capivariano e Primavera. Rebaixados, Noroeste e Velo Clube. Cara, eu não dei nenhuma vitória pro Velo Clube. Será que eu tô subestimando o pobre Velo Clube? Não sei, né? Dane-se também. Vamos pras quartas de final, sim. Tem aqui a chave, ó. Chave, vamos lá. E tá aí, ó. Quartas de final, vamos para o mata-mata do Paulistão. Primeiro confronto, um clássico, Palmeiras e Santos. 2 a 0 Palmeiras. Bragantino e Botafogo. Olha, 1 a 1, tá? E tem a opção de ir pros pênaltis, tá? Estão vendo os amarelinhos aqui, ó? É pra pôr nos pênaltis aqui, os amarelinhos. Nos pênaltis, 4 a 2 para o Bragantino. Beleza. Mirassol e São Paulo, hein? Ai, ai, tá com cara de eliminação pros Bambis, hein? 2 a 1 Mirassol, hein? 2 a 1 Mirassol. E agora é Corinthians e São Bernardo. Olha, um jogo difícil, hein? Quartas de final, Corinthians e São Bernardo. 1 a 0 Corinthians, vai. Beleza. E tá aí, semifinal, Palmeiras e Corinthians, Mirassol e Bragantino, hein? Olha só essa semifinal. Cara, Palmeiras e Corinthians na casa do Palmeiras. Olha... 1 a 0 Timão. 1 a 0 Timão. 1 a 0. É isso aí. Gol do Breno Bidon. Mirassol e Bragantino, hein? Mirassol e Bragantino. Vamos ver aqui. Da Mirassol, vai. 2 a 1 Mirassol.
E é isso. A final do Paulistão é Corinthians e Mirassol. É isso aí. Bom, primeiro jogo na casa do Corinthians, né? Eu acho que o Mirassol fez uma campanha melhor na primeira fase. Então, primeiro jogo na casa do Corinthians. 2-1 Corinthians. A volta em Mirassol. A volta em Mirassol 1-1. E é isso. Corinthians campeão paulista 2026. Se Deus quiser. E tá aí, galera. Tá aí a minha simulação. Eu cheguei numa final Corinthians e Mirassol. Olha, eu tô achando que eu superestimei o Mirassol. Será que eles têm capacidade de chegar numa final? Né? Bom, conseguiram 4º lugar de Brasileirão. Por que não uma final de Paulista, né? E tá aí, Corinthians e Mirassol na final, Corinthians campeão na minha simulação. E é isso aí, gente, é só uma brincadeira mesmo. Com toda certeza eu vou errar muitos palpites aqui. Tenho certeza disso. Mas é só pra brincar mesmo. E é isso, tá, gente? Bom, de novo, lembrando, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link do simulador, para caso vocês queiram fazer, tá? E é isso, na minha simulação deu Corinthians, claro, não podia ser diferente, claro que ia dar Corinthians, e eu espero que na realidade o Corinthians consiga mesmo o seu 32º título paulista, né? E é isso, meus amigos, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, por favor, e compartilhem o conteúdo aí, tá? E é isso. Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!